Olá, pessoal, vamos embora? Vamos embora. Atos que importam improbidade administrativa, de forma específica que causam prejuízo ao erário. Vejam, quando estamos diante do artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa, aliás, é o artigo mais extenso. Esse tem inciso, esse tem vários atos de improbidade administrativa. Mas nesses casos, não há na lei a expressão essa vantagem indevida em proveito do agente. Aqui, o ato dele causou prejuízo ao erário, ao sujeito passivo, mas que não necessariamente trouxe vantagem para ele. Essa é a diferença desse para o primeiro, tá bom? Sem perda de tempo, vamos para o artigo 10. Artigo 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º. Vejam que aqui não existe a vantagem própria indevida ou de um terceiro, tá certo? Então, muito cuidado nesse aspecto, ok? Então vamos para os incisos, né? Inciso 1 e inciso 2. Vamos lá. Inciso 1. Facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º. 2. Permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens. Aqui veja que não está para o patrimônio pessoal do agente, nem de um ligado seu, mas está de outra pessoa, um outro particular, entendeu? Nessas hipóteses, está havendo sim aquilo que nós chamamos de não incorporação patrimonial para si, mas uma dilapidação do patrimônio público, ok? 3, a doação, parece que o 3 é a doação, né? É isso mesmo. Doar a pessoa física ou jurídica, bem como ao ente despersonalizado, ainda que de fins educativos ou assistenciais, ou de assistência, né? Bens, rendas, verbas ou valores do patrimônio de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º, sem observância das formalidades legais. Você não pode doar, o agente público não pode doar bem público, né? Salvo nas hipóteses expressamente previstas e possíveis, tá certo? Permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação de bem integrante do patrimônio de qualquer das pessoas, do artigo 1º, ou ainda prestação de serviço por parte delas por preço inferior ao do mercado. Veja, que no primeiro, enquanto você superfatura para ter uma vantagem, aqui não. Aqui você está baixando demais para dar vantagem a um particular ou alguém que vai explorar. Tá certo? Então você não recebeu, mas você está dilapidando o patrimônio público. Ok, gente? 5. Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao do mercado. Realizar operação financeira sem observância das normas legais. Conceder benefício administrativo ou fiscal. Frustrar a licitude do processo licitatório ou de processo seletivo para a celebração de parcerias. Então, a frustração do processo licitatório com um objetivo específico, claro, o objetivo vai ser dispensar de forma indevida ou colocar um que não estava licitante. Então, isso é um ato que reflete como ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário, tá certo? Aí vamos lá. Ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei, agir de forma negligente na arrecadação de tributo ou renda, liberar a verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes, permitir e facilitar o concorrer para que terceiro se enriqueça de forma ilícita, permitir que se utilize em obra ou serviço particular veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza. Então, todos esses atos praticados aqui, que estão listados no artigo 10, são atos referentes a atos de improbidade que causam prejuízo ao erário, tá certo? Liberar a verba pública, né? Deixa eu ver aqui qual é liberar a verba pública.
Acho que eu já passei. Deixa eu voltar. Pronto, é o 11. Liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes. O 12, permitir e facilitar o concorrer para que terceiros se enriqueçam. Ah, já vimos, né? Liberar verba pública também já tínhamos visto, né? A liberar verba pública. Também tem outro que é importante a gente compreender, que é a questão do contrato. Então, contrato administrativo tem regramentos, que é o 14, olha aí, celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação de serviços públicos por meio da gestão associada, sem observar as formalidades previstas na lei. Fazer o contrato sem observar as formalidades, ou seja, sem que tenha havido previamente um procedimento licitatório, sem que tenha havido licitação. Isso causa prejuízo ao erário público, tá certo? Então, todos esses atos listados no artigo 10 é imprescindível o conhecimento de vocês, tá certo, gente? Eu vou até passar aqui já para o 11, porque a gente vai ver o 11 agora. Então, é importante uma leitura nesses incisos do artigo 10. São muitos, né? São muitos. Nesse inciso 10, nós temos, são 19, se não me engano, 19 hipóteses, né, que causam prejuízo ao erário. Tá certo? Então vamos para o artigo 11, que fala dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública. Então vamos lá, sem perda de tempo, artigo 11, constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições e, notadamente, inciso 1, praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto na regra de competência. Então, a prática de ato que visa um fim que é vedado, é proibido pela lei, você está atingindo o próprio princípio da finalidade, né? E atingindo o princípio da finalidade, obviamente, você está cometendo um ato de improbidade administrativa, sobretudo no que se refere quanto à regra de competência, que é um dos requisitos, um dos elementos do ato administrativo. Também é considerado um ato que atenta contra os princípios o de retardar o que o agente deveria fazer de ofício. Então, tanto o retardamento quanto a omissão na prática é também ato que importa aí, ou que desnatura os princípios da administração pública. É o inciso 2. Olha aí, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício. De olho na tua tela, vamos lá. Revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo. 4. Negar publicidade aos atos oficiais. 5. Frustrar a licitude de concurso público. O 6. Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo. Prestem atenção que ainda tem mais. Vamos lá, para o 7. Revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. Olha o que diz o 8. Descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. Olha o 9. Deixar de cumprir exigência de requisitos de acessibilidade previstas na legislação. É um ato de improbidade administrativa. Deixar de cumprir exigência de requisitos de acessibilidade. Fazer as calçadas com aquela rampinha. Isso tudo são requisitos de acessibilidade. E deixar de cumprir esses requisitos pode ensejar
em ato de improbidade administrativa. Não só isso, como por último, transferir recurso à entidade privada em razão da prestação de serviço na área de saúde sem a prévia celebração de contrato, convênio ou até mesmo de instrumento que tenha essa finalidade. Instrumento congênere, né? Que a lei fala. Então vejam que nessas hipóteses nós temos aí um atentamento contra os princípios estes da administração pública. É importantíssimo que você olhe aqui no meu olho, presta atenção, vou até ajeitar meu óculos. Olha no meu olho e preste bastante atenção no que eu vou lhe dizer. Pegue esse material e faça uma releitura dessas 3 espécies de atos de improbidade administrativa por 2 razões. Basicamente, 40% das perguntas tratam sobre as sanções que estão na Constituição Federal, outras 40% tratam justamente dessas espécies. Então, com esses 2 assuntos sobre improbidade, você conclui improbidade administrativa. E aí, sobra 20% para as outras questões, tais como as sanções, outras sanções trazidas pela lei de improbidade administrativa, tá certo? Cuja tabela eu vou trazer para vocês para a gente concluir essa parte. Mas antes de trazer a tabela, a gente precisa pontuar a ação específica de improbidade administrativa. Nós vimos que essa ação possui natureza cível, mas vamos ver o objetivo dela? Olha só, o objetivo da ação é punir os agentes públicos e particulares em colaboração por atos de improbidade. Lembrar e saber que o Ministério Público ele possui legitimidade para propor a ação civil pública, utilizando-se, claro, da lei de improbidade administrativa, a lei 8.429 de 1992. Tá certo, gente? Muito importante saber isso, ok? Para que a gente possa finalizar esse estudo dos atos administrativos, no que se refere dos atos que possam ensejar improbidade administrativa, melhor dizendo, né? Nós precisamos construir, ou eu construí, na verdade, uma tabela para facilitar as outras situações que a lei traz, tá certo? Nós temos aí, claro, 3 espécies de atos: os atos que geram enriquecimento ilícito, os atos que causam dano ao erário e os que atentam contra princípios administrativos. Cada um deles terá suas sequências específicas de sanções trazidas pela lei e eu quero concluir a aula justamente com esse quadro. Vamos lá? De olho na sua tela. Olha só. Os atos que geram enriquecimento ilícito. Veja, nos atos que geram enriquecimento ilícito, existe uma sanção, que também está na Constituição, né? Perda da função pública. Também essa sanção se aplica aos atos que causam dano ao erário, como também aos atos que atentam contra os princípios, tá certo? Então a perda da função pública tanto se aplicará nos atos de enriquecimento ilícito, quanto nos que causam dano ao erário e os que atentam contra os princípios. Opa, eu até estou vendo aqui, ó, que eu botei até errado, tá? Enriquecimento, né? Na verdade é enriquecimento, tá bom? Corrijam aí esse erro gráfico, né? Erro de grafia. Vamos lá. Quanto à indisponibilidade. No primeiro caso de enriquecimento ilícito, haverá indisponibilidade e perda dos bens adquiridos ilicitamente. Também ocorrerá essa mesma sanção nos atos que causam dano ao erário. No entanto, não existe essa previsão para os atos que atentam contra os princípios, ok? Ressarcimento do dano. No primeiro caso, só vai haver ressarcimento se houver, né? Se houver dano. No segundo, como o próprio ato causa dano ao erário, então vai haver o ressarcimento. E no terceiro, também só vai haver ressarcimento se houver dano. Outra situação específica, veja, quanto à multa,
No primeiro caso, a multa é de até 3 vezes do que se acresceu ilicitamente. Quando for de dano ao erário, a multa é 2 vezes o valor do dano causado. E quando for os atos que atentam contra os princípios, a multa é de até 100 vezes a remuneração do servidor. Veja que no terceiro caso, a base é a remuneração do servidor. No segundo caso, a base é o dano causado. No terceiro, é aquilo que se acresceu de forma ilícita. Lembra que eu falei que existe uma gradação de gravidade? Pronto. Na primeira hipótese, atos que geram enriquecimento ilícito, veja que a suspensão dos direitos políticos é de 8 a 10. Já nos atos que causam dano ao erário, de 5 a 8 anos. E os atos que atentam contra os princípios, de 3 a 5. Tá certo? Então, de 8 a 10, de 5 a 8 e de 3 a 5. Se quiser na ordem inversa, 3 a 5, 5 a 8, 8 a 10. Ok, gente? Então, são, obviamente, no caso do enriquecimento ilícito, é possível a suspensão dos direitos políticos em até 10 anos. E para finalizar, quanto à impossibilidade de contratar com o poder público e receber benefícios fiscais, se for um ato que gera enriquecimento ilícito, essa impossibilidade de contratar pode ser de até 10 anos. Se for atos que causam dano ao erário, 5 anos. E se for atos que atentam contra os princípios, pode ser até de 3 anos essa impossibilidade de contratar com o poder público e receber aí benefícios fiscais. Tá bom? Então pega essa tabelinha, dê uma lidinha nessa tabelinha, dê uma lida dos atos em espécie, artigo 9º, 10 e artigo 11 e, claro, Paris, né, gente? Paris é importantíssimo. Quais são as sanções prescritas no parágrafo 4º da Constituição Federal? Quais são as sanções? Aí eu disse para vocês aquela frase. Aquela frase é emblemática. Quem comete ato de improbidade vai a Paris. Quais são as sanções? Vamos lá. P. De quê? Perda da função pública. O A. Ação penal cabível. O R. Ressarcimento ao erário. O I. Indisponibilidade dos bens. E o S. Suspensão dos direitos políticos. Artigo 37, parágrafo 4º, é de suma importância a leitura, tá bom? Ficamos por aqui neste bloco, encerramos improbidade administrativa. Próximo bloco, resolução de questões. Eu te aguardo lá. Um forte abraço.